Olá, sejam bem-vindos a este canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão assistindo este vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Então é uma breve introdução para falar um pouco a respeito do nascimento e dos objetivos, do porquê deste canal e quem sou eu. Meu nome é Raquel Abdias, né? Eu tenho 42 anos. E tenho uma trajetória aí com o nosso Senhor Jesus Cristo desde a minha infância. Quando eu nasci, os meus pais estavam afastados, né, do evangelho, da igreja. E mesmo assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer mais de Deus. E assim foi. Eu ia para a igreja com a minha avó. E aos 12 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo. E Deus me deu o dom de oração em línguas estranhas. Durante muitos anos da minha vida também eu não usava esse dom, né? Era um pouco assustador para mim. Então, teve épocas também que eu me afastei, né? Épocas em que eu fui viver os prazeres do mundo, as minhas vontades. Sofri bastante, porque a gente sabe que aqueles que são chamados por Jesus Cristo, eles não conseguem viver longe, né? Então aqui esse canal, ele tá nascendo por uma inquietação da minha alma. E durante muito tempo eu relutei, porque eu nunca quis, na verdade, uma vontade minha de, ai, nossa, que vontade de fazer um canal no YouTube para falar das minhas experiências espirituais. Não, nunca passou na minha cabeça. Só que eu tenho sentido pensamentos muito fixos, assim, sabe? E eles não saem da minha cabeça de jeito nenhum. Eu durmo e acordo com eles e isso começou a me incomodar bastante. Então eu pedi alguns sinais para Deus, né? Porque eu tenho um temor muito grande, justamente pelas minhas experiências espirituais, que é o que eu quero passar aqui no canal, lembrando que não sou teóloga, tá? Não sou estudada, não tô aqui para dar aula, né? Aqui eu vou falar das minhas experiências e se servir para alguém, glória a Deus, né? Porque a gente aprende um com as experiências do outro. Eu aprendi muito na minha vida com experiências de outras pessoas, tá? E eu sou uma improvável, na verdade. Eu sou uma improvável. E Deus, ele tem tido misericórdia de mim ao longo dos anos, né? Eu passei por muitas situações difíceis na minha vida e nenhuma delas Deus me deixou em nenhum segundo. E é isso que eu venho transmitir nesse canal para vocês. A soberania de Deus, mesmo quando as nossas escolhas nos levam para lugares opostos à vontade dele. Sabe? Então aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus separou, ainda que ele tente, que ele queira viver longe, o coração dele não tem paz, não consegue. O ímpio, ele peca, né? E é um vídeo que eu quero trazer para vocês também, que existe diferença de ímpio e de pecador. Pecador todos nós somos, ímpio não. Então o ímpio, ele peca e ele não sente nada, muitas vezes sem ter até prazer, né? E o justo não, ele peca, aquele que é nascido de Deus, quando peca, isso gera nele uma tristeza muito grande, não é verdade? Então, gente, este canal eu vou tratar de experiências minhas pessoais na caminhada com Cristo do Evangelho, né? Como que na vida prática diária nós lidamos com escolhas erradas, com vícios, com pecados, né? Porque nós enfrentamos muitas vezes um sistema religioso que meio que, né? Olha, você agora aceitou Jesus, porque eu não gosto de usar esse termo, a Bíblia não fala aceitar, né? É confessar, né? Você confessou a fé em Jesus Cristo, então agora você não pode pecar mais, você tem que fazer isso, mudar aquilo. Não é bem assim, né? E isso tá na Bíblia, porque Pedro andou com Jesus 3 anos. E quando ele foi falar para Jesus assim que ele não ia permitir que Jesus fosse crucificado, Jesus repreendeu ele, na verdade repreendeu Satanás que estava usando a vida de Pedro, né? E outra vez também, depois de Jesus já ressuscitado, quando ele foi perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? E 3 vezes ele perguntou, e da última vez, Pedro falou assim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro envergonhado, porque ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E aí Jesus falou assim,
Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Isso mostra que Pedro, andando com Jesus, lado a lado, né? Porque ele era um dos mais próximos de Jesus. Ele não era convertido. Ele ainda ia passar um processo para se converter. E eu, pessoalmente, acredito que esse processo de conversão, ele não tem um fim. Ele só acaba quando a gente sai deste mundo. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sempre nesse processo de conversão. Não estaremos, olha, eu era assim, né? E agora eu sou assado. Claro que há mudanças, mas existem sempre fraquezas, existem sempre situações. Eu, depois desses batismo com o Espírito Santo, fiquei um tempo na igreja muito feliz com o meu Senhor, foi uma coisa maravilhosa o meu batismo. E logo chegando à adolescência, por causa de namoradinho, né, e amizades, acabei me afastando do evangelho, da igreja, na verdade, né. Então, perdi a comunhão, não ia mais, não tinha me batizado nas águas ainda, né. E então, gente, ali foi um processo, né, porque a minha vida sentimental sempre foi muito, assim, difícil. Eu sempre tive muita dificuldade de relacionar, né? E sempre com uma carência muito grande. Então, um lar disfuncional, né? Contemplando situações que eu não queria viver para mim, eu achava que na minha vez ia ser diferente. Então, conforme foram passando os anos, eu me desviei da comunhão com os irmãos. E depois, logo dos 14, 15 anos, foi quando eu conheci o álcool, através de uma festa, né? Foi uma época que os meus pais estavam meio que separados, eu acabava ficando um tempo meio que sozinha e eu aproveitava. Não culpo de forma nenhuma meus pais por isso, porque a escolha foi minha. Então, eu ali conheci o álcool. E eu nunca ia imaginar na minha vida que o álcool ele ia se tornar um problema tão grande. Porque eu sempre tive muito medo de drogas, né? Eu fui criada numa periferia, eu via pessoas viciadas, enfim, tinha biqueira, boca, que a gente falava antigamente, próximo da minha casa. Então, assim, aquela imagem, aquela situação toda, eu sempre pensava assim, não vou, eu não quero me envolver com droga nunca, né? Porque isso vicia, né? E o álcool, gente, naquele tempo a gente não tinha internet, né? Tinha pouca ainda informação sobre alcoolismo, principalmente com mulheres. Para mim, alcoólatra era aquele bêbado que ficava lá na rua, deitado na calçada. Ou aqueles caras que ficavam o dia inteiro no bar, né? Então, o álcool eu me sentia segura, porque é só o álcool, né? Não é droga. Então ali eu comecei, né, com 14 para 15 anos, não me lembro exatamente. E desde então, a primeira vez que eu experimentei álcool, gostei, foi aquela sensação de perder a timidez, que eu sempre fui muito travada, e aí eu me sentia bem. Então, todo lugar que eu ia, eu começava a querer beber, né? E isso foi progredindo, porque a doença do alcoolismo, ela é progressiva, né? E aí foi progredindo durante os anos. E ela é sorrateira, né? Essa doença, ela não dá sinais de que vai te laçar. Até que chegou no auge durante todo esse processo, depois de um tempo, eu comecei a namorar e logo depois a gente foi morar junto, né? Não porque eu tava grávida, mas porque a gente queria mesmo morar junto. E a gente foi morar junto, mas sempre naquela coisa, vamos sair final de semana, e eu no álcool. Mas até aí não tinha me gerado tanto problema. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou entrar em detalhes num outro vídeo, eu coloco aí só para falar do alcoolismo, tá? Que é uma doença, mas não é uma doença só física, é uma doença mental e principalmente e primeiramente espiritual, tá bom? E por que que muitos se afastam
dos caminhos de Jesus perdem a comunhão com os irmãos por vergonha, né? Porque tem essa doença, porque tem esse problema e acha que é um vício e acha que, ai não, eu não mereço, eu não sou digno de estar na presença de Deus porque eu tenho isso. Então o objetivo desse canal é desmistificar muitas coisas que ninguém fala, é falar o que ninguém tá falando, sobre várias coisas que tá na nossa cara na Bíblia. Só que muitas das vezes, e eu falo de mim também, porque eu fui assim durante muitos anos, a gente prefere acreditar naquela pessoa que tá ali naquele púlpito, e em vários, porque nesses cursos de teologia, né, muitos eles vão, como que fala, concordar em muitas coisas, né? Só que quando a gente vai pegar para ver na Bíblia, é outra coisa, só que a gente não quer ver, né? Porque o óbvio tá ali, na Bíblia. Só que, nossa, quem somos nós para pensar diferente do que aquele que se formou em teologia lá não sei na onde, lá nos Estados Unidos ou lá na Grécia, ele fez pós, ele fez doutorado, ele é isso, ele conhece não sei quem, né? Então como que a gente vai pensar diferente de pessoas assim? Ah, tá aqui na Bíblia, mas nossa, mas você viu aquele pastor? Ele é muito respeitado, ele é renomado, ele fez teologia e ele falou que não é assim igual tá aqui na Bíblia. Ele falou que é assado, que é de outro jeito. Então, não, ele deve saber o que tá falando. É melhor acreditar nele, porque, né, eu tô aqui na igreja e tal, né? Imagina, não vou discordar, né? Só que por conta dessas coisas, gente, muitas pessoas estão aí, ó, escondidas, envergonhadas, né? Não conseguem sair daquela situação que elas acham, né? Que elas acreditam que não são dignas. Por quê? Ah, mas eu já tentei ficar na igreja, né? Só que aí fica um tempo e nada muda na minha vida, e aí, enfim, não saio disso, acontece aquilo. E eu não tô falando aqui, gente, que é outro mito também. Muitos falam assim, não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Isso não é verdade. Isso está na Bíblia, no livro de Levítico, se a gente estudar, a gente vai ver. Então, por conta desses dogmas, é como se o sistema religioso, na maioria, tá? Não vou falar de todos. Na maioria, prendem as pessoas pela culpa, né? Então, muitas pessoas estão ali e não vivem o que escutam e nem o que falam. Né, vivem uma vida assim totalmente diferente ali no dia a dia, e quando estão sozinhos, só Deus sabe o que faz, na verdade. Então, Jesus, ele não nos chamou para, olha, venha e agora você vai ter que fazer tudo diferente. Gente, a obra é de Deus. A Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o Espírito Santo não vier e não nos convencer, é difícil a gente dar um passo. Mas é claro que tem a nossa parte a fazer, né? Então esse vídeo, gente, eu não quero que fique muito longo. É só para dar para vocês um pouquinho da minha experiência e só para falar para vocês, tá? Não sou uma pessoa mais presa no alcoolismo, graças a Deus. Eu quase morri dentro do alcoolismo, mas eu nunca perdi a minha fé em Deus, não. Mas fiquei sim afastada da igreja, da comunhão com os irmãos durante muito tempo, por me envergonhar muito dessa situação. Muitos não entendem, muitos falam que é falta de vergonha na cara. Eu já ouvi isso, principalmente as mulheres. Eu posso assegurar a vocês que as mulheres sofrem um preconceito bem maior quando o assunto é alcoolismo. Por quê? Eu já vivi isso na pele, né? Então, assim, é falta de vergonha na cara, sabe? Ah, você não sabe o que você quer da sua vida. Só que só Deus e a pessoa conhece as lutas internas, porque é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Só quem já viveu ou vive sabe o que é a sensação horrível de quando alguém que tem essa dificuldade, ela se vê recaída de novo, a vergonha. Muitos até pedem a morte para Deus. Eu já fiz isso. Então, eu nunca perdi a minha fé. Eu nunca pensei assim, se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Ah, mas Deus não tá comigo não. Se Ele tivesse, eu não estava passando por isso. Eu pensava o seguinte, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Né? E eu sempre busquei, gente, na minha trajetória de vida, mesmo com pouquíssimos recursos, aprender de Deus,
aprender das pessoas. Hoje em dia, com a internet, eu gosto muito de estudar, que nem livros que eles tiraram da Bíblia, o livro de Enoque, que é um livro maravilhoso de se estudar também, né? E isso tudo me ajudou bastante a continuar, porque o que a gente não pode fazer é parar, né? É falar assim, não, sou vencido por essa situação, então já que Deus não me liberta, então agora é que eu vou cair de vez mesmo. Não, eu sempre pensava assim, quando eu acordava, se Deus me deu esse dia, né? Porque eu penso assim, que cada dia é uma vida. Cada dia nosso é uma vida. Então, se Deus me deu esse dia, talvez hoje possa ser diferente. Talvez hoje Deus apareça. E eu falava para Deus, eu estou esperando, Pai. Eu sei que um dia o Senhor vai aparecer, porque tem coisas, gente, que é só Deus com a mão dele que pode tirar da gente. E Deus tirou com a mão dele. Hoje eu vivo em recuperação. Hoje eu vivo uma vida onde eu nem sequer penso nos meus piores dias, de situações que eu já passei. Nem sequer passa na minha cabeça de fazer uso de nenhuma substância. E nos meus melhores dias também nem se passa na minha cabeça. Mas o maior prazer que existe é a presença de Deus. Então este canal aqui é um chamado para você que se sente excluído, para você que não se sente digno de estar numa igreja, ou que já tentou várias vezes, ou que você tem uma debilidade, que eu gosto de chamar, que não é um pecado, né? É tipo uma fraqueza, que as pessoas gostam de falar que não existe diferença de pecadinho e de pecadão, mas existe, né? Por exemplo, eles vão julgar muito uma pessoa alcoólica, né? Alcoólatra. Ah, não, é falta de vergonha na cara, igual eu falei. Só que, gente, vocês já repararam? Uma pessoa que come demais está na Bíblia também. Aliás, a glutonaria, ela está no mesmo versículo dos beberrões. Bebedice, tá? E outra coisa que a gente tem que entender. Existe aquela pessoa que tem uma doença do alcoolismo e que ela já tentou, ela tem recaídas, é diferente. Existe aquela pessoa, que nem eu já vi, né? Pessoas que simplesmente não querem. Elas não querem, elas estão bem fazendo aquilo. Né? E elas até gostam e vão e falam, ai, não vejo a hora de chegar tal dia, porque eu vou lá e vou beber, isso aqui. Aí sim, é uns beberrões. Sabe? É igual a pessoa se gabar porque come demais. Eu já vi muita gente falar, ai, crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza. Isso não é legal, não é engraçado, porque a Bíblia condena isso. A glutonaria, o comer demais, né? Então, assim, é que nem eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, do homossexualismo. Mas ninguém fala da glutonaria, por quê? Por que não fala, né? Imagine quantos crentes já saem da igreja, vamos pra churrascaria, eles comem muito mais do que precisa. Repete uma pizza ali, não sei quantos pedaços. Muito acima do peso, que já é um excesso. Não cuida do corpo, não faz um exercício, mas gosta de falar daquele que é homossexual, gosta de falar daquele que tem uma debilidade na bebida ou em outra situação. Gente, nossas obras para Deus são um trapo de imundícia, isso está na palavra. Não existe ninguém santo e certinho nesse mundo, não. A gente tem que ser mais humilde e saber acolher as pessoas, não ficar julgando. Né? Então, o objetivo desse canal é desmistificar, trazer a luz da palavra sobre os temas que vão ser falados aqui, juntamente com algumas experiências pessoais que eu tive, né? Deus, ele não me deixou morrer no alcoolismo, o Senhor Jesus Cristo me resgatou, só que eu aprendi muito sobre mim mesma, eu descobri muita coisa de mim que eu não via, arrogância, orgulho, a falsa boazinha, né? Aquela pessoa que aceita tudo, mas não por amor, mas para ser aceita por carência. Isso também é um erro. E Deus, ele me mostrou, ele me moldou dentro do alcoolismo. E em recuperação também, ele continua me mostrando e me moldando. E foi muito difícil para mim quando Deus tirou o véu dos meus olhos e me mostrou realmente quem eu era por dentro, não aquilo que eu mostrava. Né? Porque assim, tirando o alcoolismo, se eu fosse ver assim a minha vida, nossa, eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu tô tentando. Não, mas quando Deus foi me mostrar dentro de mim, aquilo me assustou bastante. Então, muitas vezes Deus vai usar uma situação difícil na nossa vida
para tirar a venda dos nossos olhos, para nos ensinar. Então, se você está passando uma situação semelhante, busque aprender, busque falar para o Senhor: Senhor, o que eu preciso ver? O que eu preciso aprender com isso? E Deus, ele vai te mostrar, porque Deus, ele é fiel, ele se agrada quando a gente busca a verdade. Ele é o Deus da verdade. Então, fica comigo neste canal, que vai ter muito assunto aí pra gente conversar, tá bom? Graça e paz a todos vocês, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.